Mateus 1:21 nos diz o seguinte: Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essas são as palavras do anjo do Senhor a Maria, anunciando que ela seria a mãe do Salvador, do Messias esperado, e o nome dele seria Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Este ato de salvação é muitas vezes mencionado como expiação, e hoje nós iremos abordar o capítulo 10 do livro Bases da Fé Cristã, que tem como tema o que é expiação. Este livro nós estamos lendo já há algum tempo, estamos aí no capítulo 10, na metade do livro, e são fundamentos da nossa fé cristã. Se você não acompanhou os outros episódios desta série, então você consegue acompanhar no nosso canal aqui no YouTube, Peregrinas no Mundo, e você consegue ver todos os outros capítulos que nós abordamos. Então hoje vamos estar abordando o que é expiação. Vem com a gente! O primeiro tópico que o autor Wayne Grudem aborda é o seguinte: a causa da expiação. Qual seria então a causa da expiação? Cristo veio para nos salvar e foi por causa do amor e da justiça de Deus. Como um Deus justo, que não tolera o pecado, ele precisava punir os pecados de toda a humanidade. O meu pecado, o seu pecado e de todos nós que sabemos que somos pecadores. Mas também como um Deus amoroso e gracioso, ele enviou seu próprio Filho para assumir a punição por esses pecados. Um versículo bem conhecido, está lá em João 3,16, vai nos dizer: porque Deus tanto amou ao mundo que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos 3, 25 e 26, nós vamos ver os seguintes versículos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse que eu li foi o 26, perdão, mas vou ler o 25. Antes desse, diz assim: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, Deus, ele como um Deus justo que não tolera o pecado, precisaria punir esses pecados. Mas por um tempo esses pecados eles foram deixados impunes por conta da tolerância de Deus, porque viria o tempo em que ele enviaria o seu Filho como propiciação por todos esses pecados cometidos pela humanidade. Então Deus, em seu amor, ele nos mostra essa tolerância e nos envia Jesus. E por sua justiça, ele também nos envia Jesus, pois Jesus pagou todos os nossos pecados. Então, esta é a causa da expiação, o amor de Deus e a justiça de Deus. Então, por que seria necessário esse ato de expiação? Bem, primeiro que o autor deixa claro no livro Bases da Fé Cristã, e que é muito importante da gente frisar, é que Deus ele não tinha por obrigação salvar ninguém. Não era algo que Deus precisasse fazer, não era obrigação dele, né? Todos nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados por nossa própria desobediência e nosso coração distante de Deus. Então todos nós somos dignos, né, da justiça, da ira de Deus sobre as nossas vidas. Então não era obrigação de Deus salvar ninguém, mas ele, mostrando ainda o seu amor, a sua graça e misericórdia, ele escolhe então salvar alguns. Uma vez que ele tomou essa decisão de salvar alguns, ele precisava então, se fazia então necessário que Cristo vivesse e sofresse a morte que suportou, para que então pudesse se cumprir a justiça de Deus e todos os pecados da humanidade não ficarem impunes, mas serem punidos no próprio Deus, né? O Deus Filho. Cristo sabia que esta era a única forma de Deus salvar
à humanidade. Lá em Lucas 24, 26, vai nos dizer o seguinte: porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Então é algo que se fez necessário. Cristo teve que passar por isso, não porque fosse obrigação de Deus salvar a nós, mas porque uma vez que ele escolheu salvar, alguém precisaria arcar com a punição de todos esses pecados. E esse alguém teria que ser, né? A salvação teria que vir do próprio Deus, porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas somente ele poderia salvar a humanidade. Somente Jesus pode salvar a humanidade dos seus pecados, dos seus delitos. E foi isso que ele fez. Uma vez essa decisão tomada de Deus, Jesus sabia que teria que passar por tudo o que passou, por amor a nós, pecadores imerecidos. De forma graciosa, o Senhor nos envia o seu Filho amado para se entregar por nós. Então, a necessidade da expiação, ela veio por uma decisão do Senhor, por uma decisão de nos salvar. Não que ele precisasse fazer isso, não que fosse obrigação dele fazer isso, mas tão somente graça sobre a sua vida e sobre a minha vida. Nós sabemos que no Antigo Testamento, os sacrifícios que eram ofertados, eles não tinham um valor permanente para tirar pecados. Lá em Hebreus 10, 4, diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Em Hebreus 9:12 ainda vai nos dizer o seguinte: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, todos esses sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, eles já apontavam para o Cordeiro perfeito de Deus que iria de vir. E esse sim seria uma oferta, seria um sacrifício vivo e permanente para limpar os pecados da humanidade, para perdoar os pecados da humanidade. Então, todo aquele ritual que a gente vê na palavra de Deus no Antigo Testamento apontava para a vinda do Cordeiro perfeito de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é reforçado pela palavra de Deus lá em Hebreus 9, 26, que diz: ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Então, a obra redentora de Cristo é uma obra salvadora de uma vez por todas. Não é necessário mais ficar fazendo sacrifícios, porque o sacrifício maior e suficiente ele foi feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Então, aí está o tópico, a necessidade da expiação, o porquê a expiação. A natureza da expiação. Se Cristo ele apenas tivesse se oferecido como sacrifício para a nossa salvação, obteríamos uma salvação parcial. Seríamos aí como Adão e Eva, estaríamos limpos, estaríamos puros, mas estaríamos propícios a pecarmos e a nos afastarmos do Senhor novamente, assim como desobedeceram Adão e Eva. Dessa forma, Cristo então, ele viveu uma experiência de vida perfeita em obediência, para que os seus méritos de obediência pudessem ser contados a nosso favor. Então, dessa forma, nós podemos então viver uma vida de comunhão com Deus, não por conta da minha obediência ao Senhor, não porque eu sou aquela pessoa que faz tudo o que Deus deseja, porque como nós sabemos, nós somos pecadores, mas Cristo veio e viveu uma vida de perfeita obediência. E foi esse Cristo que viveu uma vida de perfeita obediência à vontade do Pai, que se entregou na cruz para salvar a nós pecadores. E dessa forma nós temos então em sua morte,
em seu sofrimento e em sua vida de obediência, nós temos então a oportunidade de sermos perdoados e de vivermos debaixo do mérito desse Salvador, dos seus méritos de obediência. Nós precisamos ter isso em nossa mente. Não é porque nós somos bons ou fazemos coisas boas, mas é porque o Cordeiro Perfeito, esse se entregou por nós e ele viveu uma vida de perfeita obediência ao Pai. Em Romanos 5,19, nós vemos: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Assim então, Paulo não conta com a sua própria justiça, mas sim com a justiça que vem mediante a fé em Cristo, como diz lá em Filipenses 3,9, que vai nos dizer: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Cristo, por meio da vida imaculada que viveu, tornou-se a nossa justiça. Palavras do autor Wayne Grudem. Baseando-se na Escritura, lá em 1 Coríntios 1,30, vai dizer: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Jesus também, ele teve uma vida de sofrimento. Lá em Isaías 53,3 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então Jesus, ele teve uma vida de sofrimento. Ele passou por tentações, né? Ele foi tentado por Satanás. E lá em Mateus 4, do 1 ao 11, nós podemos ver e nós sabemos que tudo aquilo causou tamanho sofrimento em Cristo, né? O seu corpo estava ali necessitado e naquele momento o inimigo veio a tentá-lo e nós sabemos que sim, Jesus, ele muito sofreu nessa ocasião e também ele sofreu o luto, né? Nós vemos a passagem que fala sobre a morte de Lázaro, que Jesus, ele chorou, ele sentiu, ele sofreu esse luto. E embora ele nunca tenha desobedecido, esses sofrimentos, eles desenvolveram a obediência e tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, de 8 a 9 diz assim: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E de todos os sofrimentos que Cristo passou, que Cristo vivenciou, o ápice desse sofrimento, com certeza, deu-se em sua crucificação, na intensa aflição que ele sofreu na cruz do Calvário. E sobre a crucificação de Jesus, eu gostaria de ler um trecho do livro, gostaria que você prestasse bastante atenção nesse trecho tão real que o autor traz para a gente. Diz assim: já crucificado, Cristo foi forçado a suportar uma morte lenta por sufocamento, provocada pelo peso do seu próprio corpo. Ele estava estirado e unido à cruz por meio de pregos, e seus braços suportavam a maioria do peso do seu corpo. Sua cavidade torácica era impelida para cima e para fora, tornando-se difícil expirar e inalar ar. Para poder respirar, ele tinha de se apoiar em suas pernas, depositando todo o peso nos pregos dos pés e forçando suas mãos contra os pregos que as fixavam,
produzindo assim uma dor lacinante pelos nervos de seus braços e de suas pernas. Além disso, suas costas, já flageladas, eram esfregadas contra a áspera cruz de madeira a cada respiração que ele tomava. Então, tamanha foi a dor do nosso Salvador naquela cruz. E não tem como a gente não parar e refletir em tudo que Jesus passou, em tudo que Jesus sofreu por amor a nós, né? E nós sabemos que nós não merecemos, que nós nunca merecemos, que aquele que não tinha pecado, que aquele que é puro, santo, justo e bom, passasse por tudo que ele passou, mas de forma voluntária ele se entregou, sabendo de tudo que ele ia sofrer, mas tendo um propósito. Ele tinha um motivo para fazer tudo aquilo, e o motivo era o resgate de almas perdidas. Então, que amor tremendo desse Deus por nossas vidas, né? Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre, através do nosso viver. E dando continuidade aqui, ainda a respeito do sofrimento de Cristo, a dor física, nós podemos aqui, só nesses 2 parágrafos, nós podemos ver, pelo menos tentar imaginar quão grande foi essa dor física. Mas ele sofreu uma dor que foi além de tudo isso. E a dor maior que ele sofreu, essa dor física, não dá para comparar, que foi a dor espiritual. A dor é porque Jesus, ele odiava o pecado. Ele sendo santo, ele sendo justo, ele sendo bom, ele odiava tudo aquilo que é mal. E voluntariamente ele tomou sobre si todos os pecados daqueles que um dia seriam salvos. Ele escolheu pegar para ele todos esses pecados, para que um dia nós pudéssemos obter a salvação pelo seu. Isaías 53, verso 12. Isaías 53, 12 nos diz: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto, derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus, mesmo tendo essa repulsa pelo pecado, ele escolheu tomar sobre si todo o pecado. E isso lhe causou uma dor incomparável à dor física, que foi a dor da separação do Pai, a dor espiritual. Aquilo que ele odiava com todo o seu ser foi derramado sobre ele. Aqui nós temos algumas referências. 1 Pedro 2:24, 2 Coríntios 5:21, Gálatas 3:13. Jesus, ele enfrentou tudo isso sozinho. Primeiro, ele foi abandonado pelos seus discípulos. Seus discípulos o deixaram e inclusive negaram, traíram, enfim. E por fim, e o mais doloroso para Cristo foi ter sido abandonado pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, né? Lá em Mateus 27:46 nós vemos: por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, neste momento em que Jesus carregava sobre si o pecado da humanidade, Deus o deixou sozinho, porque Deus, em sua santidade, ele não conseguia, né? não poderia, em sua santidade, ter ligação com Cristo naquele momento em que ele estava carregando todo o pecado da humanidade. Naquele momento ele foi separado da doce comunhão com seu Pai celestial, que sempre havia sido a fonte
infalível de força interior e o elemento de maior gozo em uma vida repleta de tristezas. Aqui é uma citação do autor que ele traz para a gente, e ainda mais difícil, né? Ele aqui frisa muito isso, que é ainda mais difícil que a dor física, a angústia mental e o abandono completo foi a dor de suportar a ira total de Deus sobre si. Naquele momento, o que ele recebeu de Deus foi ira, uma ira que ele não merecia, mas que eu merecia, uma ira que você merecia, mas Cristo não. E lembrar, né, que ele escolheu passar por isso, porque ele tinha o propósito da nossa salvação. Jesus, ele tornou-se o objeto de intenso ódio divino, a transgressão e da vingança contra o pecado que Deus tinha pacientemente suportado desde o início do mundo. Por meio da sua morte, a justiça de Deus foi então cumprida. Então, todos aqueles pecados que Deus, em sua tolerância, né, deixou impune até chegar ao devido tempo, eles foram punidos em Cristo. Então, minha gente, Deus, ele não perdoa a gente porque a gente chega para ele, pede perdão e ele diz, não, tá bom então, vamos deixar para lá isso aí. Não, todos os nossos pecados, eles foram pagos, eles foram punidos pelo próprio Deus na pessoa de Cristo Jesus, em tudo que Jesus sofreu. Todo o pecado que eu já cometi, que eu cometerei daqui a uma hora, né? Enfim, que eu venha a cometer daqui a alguns anos, todos eles foram imputados sobre Jesus e eles foram pagos. Então Deus não deixou nada impune e Deus é um Deus justo e como um Deus justo, ele puniu todo o pecado da humanidade na pessoa de Cristo. Qual é então o resultado da expiação? Esse é o último tópico do capítulo 10 e o autor vai nos dizer assim: por causa da morte de Cristo em nosso favor, Deus pode nos resgatar do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Colossenses 1,13. Que grande salvação! Que tremenda salvação! Por conta de tudo que Jesus passou como expiação pelos nossos pecados, como sacrifício vivo, perfeito e completo, Deus pôde então nos tirar das trevas e trazer para o reino do Filho do seu amor. Então, nós estamos seguros, nós estamos plenamente perdoados, nossos pecados estão plenamente pagos. Se você confessou Cristo como seu Salvador, se em seu coração você crê, com a sua boca você declara que só existe um Senhor e Salvador da sua vida, os seus pecados, eles foram todos pagos por Cristo na cruz. Não existe dívida mais em você. E dessa forma, existe então a comunhão com Deus, com esse Deus santo, que não tem parte alguma com o pecado, mas ele é completamente santo, completamente puro e bom. Agora, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, não recebeu tamanha salvação de crer nesse sacrifício que é suficiente e tenta colocar tantas outras coisas para querer se tornar digno diante de Deus, outras pessoas, outros mediadores, méritos seus, obediência sua, sacrifício, seja o que for, se existe qualquer ponta de colocar em qualquer outra coisa a esperança de que aquilo fará com que Deus lhe perdoe, né? Então, nesse caso, você precisa voltar o seu coração para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tudo já conquistou, que tudo sofreu e que somente Ele é o Senhor, somente Ele é o Salvador, somente Ele, somente por intermédio dEle,
podemos ter comunhão com Deus. Somente por essa obra maravilhosa de expiação dos pecados, de sacrifício, tudo que Jesus passou, tudo que Jesus viveu, sua morte, sua entrega para poder pagar os nossos pecados. Somente esse sacrifício perfeito é capaz de nos unir novamente a Deus, a esse Deus Pai que o pecado nos separava dele. Então, se você ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida a Cristo, faça neste momento onde você estiver, entregue a sua vida, creia nesse Jesus, creia no seu sacrifício, creia que Ele é suficiente para lhe conceder tão grande salvação e que a causa para isso foi o amor de Deus, foi o amor e a graça de Deus, nunca mérito nosso. Então, esse foi o capítulo sobre expiação, capítulo 10, e muitas reflexões nos trouxe, e com a graça do Senhor a gente vai para o próximo capítulo, que vai ser o capítulo 11, que vai nos falar da ressurreição. O que é a ressurreição? A gente vai refletir um pouquinho sobre detalhes da ressurreição, sobre o resultado da ressurreição, a ascensão de Jesus, enfim. Mas antes disso, eu gostaria de deixar aqui algumas perguntas de reflexão que o autor deixa no livro e eu quero trazer para a sua vida, tá? Então, se você puder anotar e depois refletir e anotar a sua resposta e sempre estar ali refletindo sobre essas perguntas, é importante para que todo esse entendimento ele fique guardado no seu coração. Por que era então necessário que Jesus viesse e vivesse uma vida perfeita na terra? Nós vimos aqui a respeito da obediência de Cristo e por que foi necessário Jesus vir, viver, sofrer, aprender. Por que teve essa necessidade? Então, à medida em cima do que a gente viu, aliás, esteja respondendo essa pergunta. Por que era necessário que Jesus morresse? Ele poderia ter nos salvado de alguma outra forma? Esteja também respondendo esse questionamento. Como a compreensão da expiação produz humilhação em você? Ela produz humilhação em você e como? Por quê? Como isso encoraja a sua vida? Então, essas são as perguntas de revisão e aplicação deste capítulo. Tire um tempinho, responda esses questionamentos. Eu vou deixar aqui na descrição essas perguntas. E que Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de apoiar esse conteúdo, se ele foi útil para você, se ele abençoar a sua vida. Apoie deixando o seu like, que isso faz com que esse conteúdo chegue a outras pessoas, mas o importante é a gente levar essa mensagem, né? A gente levar esse entendimento desse Deus Salvador, desse Senhor Jesus, o nosso Salvador, e dessa forma honrarmos e glorificarmos o nome dele, certo? Então, se esse é o seu desejo, se você vê que esse conteúdo de alguma forma ele foi útil para você, esteja aí apoiando ele, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo onde a gente vai conversar um pouco mais sobre ressurreição. Se você ainda não tem o livro Bases da Fé Cristã, mesmo com todos os áudios e vídeos aqui que já foram compartilhados, teve até aulas, né, no tempo mais longo, você vai aprender muita coisa se você for e ouvir tudo que a gente já viu por aqui. Mas adquira o livro, vale muito a pena você ter esse material aqui. Vale muito a pena você ter esse material para ler, para reler e para compartilhar com outras pessoas. Pessoas novas na fé, pessoas que desejam conhecer a fé cristã. Então, esse é um material muito direto, muito objetivo e tem sido uma bênção
para a minha vida. Acredito para aquelas irmãs que nos acompanham aqui também tem edificado suas vidas. Então, se você tem a oportunidade de adquirir esse material, deixe como indicação e estaremos em breve finalizando com a graça de Deus. E até lá. Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.